Olá, telespectador amigo, este é o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Scheffer, sou psicanalista e sou teólogo clínico. E este programa é em nome do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. O IPTH é uma instituição de apoio à saúde mental fundada em 2 de agosto de 1992. Eu sou um dos fundadores e nesta longa caminhada desde 1992, 25 anos, o nosso único ofício é trabalhar atendendo as pessoas e estudando sobre a vida e sobre os mistérios do destino. Eu gostaria de deixar bem claro aqui para o nosso telespectador, todo o assunto que eu falo aqui está embasado em estudos e atividade clínica diária. A minha vida, ou eu faço da minha vida a minha missão, atendo das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta. E no sábado nós temos constelação familiar, que também começa às 8 da manhã até às 6 da tarde, mas isso já por 25 anos frente ao Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. A palavra humanística significa que nós tratamos o ser humano como um todo, diferentemente da ciência médica alopática, que trata o corpo físico e medica o corpo físico. Nós trabalhamos nas questões psíquicas, na mente, na energia das pessoas, onde são geradas as emoções e geram os bloqueios e onde geram os mais variados síndromes de fracassos na vida humana. O nosso programa pode ser feito por você. Você pode nos passar o e-mail no contato, está aí no pé do seu vídeo, e a gente pode sugerir para a gente o tema que você gostaria que eu falasse, e aí a gente tenta falar, né? Eu também não sei tudo, mas a gente se esforça para transmitir para você uma informação mais dentro da realidade possível. Hoje nós temos o e-mail da Dona Celestina. A Dona Celestina é uma telespectadora do Vale do Ivaí. Ela diz que assistiu muitos vídeos nossos no YouTube, não conhece ainda o nosso trabalho, e ela fala sobre o filho dela, que tem 31 anos. Diz ela que até os 25 anos ele era um rapaz normal, estudava, namorava, se divertia, e aos poucos ele foi se trancando, largou tudo, e ele foi diagnosticado com depressão paranoica, e não sai do quarto, não toma banho, não corta barba, não conversa com ninguém, e a família vive um pesadelo com essa situação. E ela pergunta aqui: Dr. Scheffer, o que fazer nessa situação? Dona Celestina, realmente é uma situação grave, complicada, mas eu não sei se ele serve de conforto. Claro que não, né? Porque ninguém se conforta com o sofrimento dos outros, mas infelizmente um grande número de jovens estão passando por essa síndrome do fechamento. Eles têm uma vida ativa, na verdade assim, os jovens que são candidatos a esse fechamento, logo na adolescência, eles demonstram uma capacidade incrível, parece que vão realmente ter muito sucesso na vida. Isso significa que o radar límbico deles é muito ativado, então eles captam com muita facilidade os problemas de ordens transgeracionais, os problemas familiares. E aí, quando vai passando a idade, é possível que esses jovens, através do radar límbico, vão se conectando com problemas das ordens transgeracionais ou problema de ordem espiritual na família. Eu gostaria que o nosso amigo telespectador compreendesse que quando eu falo das questões espirituais, é de uma visão científica e não religiosa. Porque quando fala das questões espirituais,
nós falamos da forma de tratar a psique humana e todas as telas psíquicas aonde proporciona então esse problema de ordem espiritual. Então, como eu estava dizendo, como é o caso do filho da Dona Celestina, eu vou responder a nossa querida telespectadora através de um exemplo de um caso clínico. Atendi alguns dias atrás um jovem de 32 anos aqui da região norte do Paraná. Ele foi indicado pelo médico dele, o psiquiatra de Londrina, que nos procurasse. Por quê? Ele está há 8 anos sendo medicado com síndrome de pânico e com depressão. E a cada dia muda o remédio, quanto mais ele toma o remédio, ele fica catatônico. E aí esse colega nosso, esse médico de Londrina, pediu então que a mãe trouxesse até o IPTH. E durante o processo terapêutico, ele se negava inicialmente a fazer a terapia, mas com a insistência da mãe e da tia, ele concordou em fazer o processo terapêutico. E é um fato bastante interessante. Quando eu analisei, quando fiz a anamnese dele, ele me narra muitos sonhos que ele tinha. E os sonhos eram claros. Para mim, como terapeuta, como psicanalista, é claro que os sonhos são uma linguagem do inconsciente. O inconsciente, enquanto a pessoa dorme, ele ganha liberdade. E como ele ganha liberdade, ele promove um mecanismo metafórico para que a pessoa entenda que algo não está certo com ele. Então esse jovem narrava para mim que ele tinha sonhos perturbadores, que ele estava andando num caminho sem rumo, e daqui a pouco esse caminho se transformava num labirinto, e ele não conseguia sair desse labirinto, era um lugar muito difícil de sair, e ele tinha sonhos constantes que estava caindo, que estava sendo perseguido por pessoas ou animais, e sempre envolvido numa casa velha, numa casa antiga. E ele disse também que sonhava diariamente com o pai que tinha falecido há exatamente 8 anos atrás. Então, vejam que quando eu faço a anamnese dele, ele já me conta através dos sonhos que ele está passando por um processo obsessivo simples, não complexo, simples, mas estritamente danoso. O que é a obsessão simples? É quando um espírito, uma alma de um familiar, não conseguindo encontrar o caminho da evolução, ela volta para dentro da casa após deixar o corpo e imanta no magnetismo de um ou de outro membro da família. E quando nós fizemos a hipnose nele, a nossa hipnose terapêutica abre os filtros do inconsciente, e ele consegue ver este campo, essa tela psíquica, e dentro dessa tela psíquica, o inconsciente, através do mecanismo do impulso que nós proporcionamos, aquilo que está perturbando a pessoa aparece na tela mental do paciente. E então ele narra em lágrimas que o seu pai estava ali naquele compartimento mental chamado tela mental. E ele se emociona e ele então tem uma interação com o pai e ele começa a reclamar, dizendo por que o pai deixou ele tão criança, por que o pai deixou ele desamparado, só com a mãe, sem condições de viver. Ou seja, ele nunca aceitou a morte do pai, e isso tem um agravante terrível. E aí nós fizemos lá todo o trabalho que precisa ser feito, expandimos ainda mais a consciência dele e fizemos ali uma interação psíquica telepática com a alma do pai e conduzimos este homem que tinha falecido há 8 anos e imantado no filho, e toda a tristeza que o filho tinha, toda a agonia, a queixa dele era tristeza, agonia e desejo de morrer. Quando nós fizemos esse encaminhamento, ele levanta da maca e fica surpreso, porque ele fala,
ele começou a perguntar para a mãe coisas de 6 a 7 anos atrás, naquele momento ali. É como se ele tivesse saído do corpo e o pai, a alma do pai, tivesse tomado conta do psiquismo dele. Claro que não é desta forma, mas é assim que ele reagiu naquele momento após a sessão de terapia desobsessiva. E aí, isso aí já faz uns 6 meses, nós fizemos isso na segunda sessão dele e nós acompanhamos ele por mais 3 meses e literalmente ele voltou à vida normal. É como se ele tivesse parado a vida lá atrás e agora ele retomou a vida, voltou novamente aos estudos, voltou a namorar, voltou a sair nos finais de semana, já está trabalhando e ele, como ele falou na última sessão, ele teve 2 processos de nascimento. O nascimento do ventre materno e outro, o nascimento, segundo ele, na alegria de se expressar depois da sessão terapêutica de desobsessão. Quero me dirigir à dona Celestina e os demais telespectadores que têm filhos em casa, aqueles filhos com processo de fechamento, que não se comunicam, que não se relacionam, que não trabalham, que não conseguem se encaminhar na vida. Precisa de um olhar sistêmico para esses jovens, porque com certeza as telas psíquicas deles estão impregnados de questões que podem bloquear o destino da pessoa, que pode bloquear a vida, que pode bloquear o estímulo ao sucesso, à conquista daquilo que eles tanto desejam. Nós todos seres humanos, todos nós, essencialmente nós somos perfeitos, somos saudáveis e temos um caminho largo pela frente para obter o sucesso. Quando a saúde não está presente, quando o sucesso se afasta, quando a tristeza se aproxima, significa que tem algo estranho dentro desse complexo psíquico e que a terapia do inconsciente pode ajudar a pessoa a encontrar o caminho da soltura. E é tão importante que os pais cuidem dos filhos, principalmente o jovem, o adolescente, quando ele começa a passar por um processo de distanciamento da família, quando ele não se comunica, quando ele começa a ficar trancado no quarto, quando ele começa a ficar somente envolvido em questões virtuais, quando ele namora virtualmente, quando ele se relaciona com os amigos só virtualmente. Isso é indício de um problema. E esse problema desse fechamento significa um fechamento para todas as áreas da vida. E que é preciso ter um cuidado, porque se você não embala esse jovem, se você não embala este adolescente nesta fase crucial, pode ser que você tenha um problema para o resto dos seus dias. Porque eu também sou pai, eu tenho 5 filhos. A maior alegria de um pai é quando o filho está encaminhado. A maior riqueza de um pai é ver um filho bem, é ver um filho saudável, se relacionando, se comunicando, alcançando os objetivos da vida e sonhando. Que o grande problema das pessoas que estão num processo obsessivo é fácil de compreender. Eles param de sonhar. Tanto faz se a água correr para baixo ou para cima, perde os estímulos. E aí, meus queridos, é importante dar uma atenção para essas pessoas, mas uma atenção terapêutica, aonde será possível encontrar o pano de fundo daquilo que os atormenta. E se precisar de ajuda, conte com a gente e eu volto na próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.